Então, glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 7. E nós estaremos estudando hoje à noite, se o Senhor permitir, a partir do verso 7 até o verso 25. Vamos pensar um pouco hoje à noite acerca do seguinte tema: o caminho de um homem com Deus, a relação que há entre a lei e o pecado. Na verdade, a nossa ambição hoje à noite será responder a seguinte pergunta: é a lei pecado? Será sobre isso que nós pensaremos. Por quê? Porque na última ocasião em que eu estive pregando aqui, nós estudávamos assim no capítulo 6, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Paulo faz uma pergunta retórica para tentar responder que nós somos salvos por meio da fé, mas pelo fato de sermos salvos por meio da fé, nós não vamos continuar pecando para que essa graça se torne mais abundante. Portanto, ele responde, versículo 15 ainda: de maneira nenhuma. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, versículo 17 do capítulo 6, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que estáis entregues, e uma vez libertos do pecado, fosse feitos servos da justiça. Portanto, com base nessa afirmação que Paulo nos faz no capítulo 6, do verso 15 ao verso 18, nós poderíamos pensar que éramos pecadores por causa da lei. Daí, Paulo procura nos esclarecer esse ponto, nos dizendo assim no versículo 7, que diremos, pois? O que é que está caindo aqui, pelo amor de Deus? E aí, irmãos? E agora? Graças a Deus. Tudo que eu falei até agora, vocês não entenderam nada. A gente está no seminário, a primeira coisa que o professor de homilética ensina: não permita que nada atraia a atenção das pessoas, porque senão elas não vão compreender. Vou ter que falar tudo de novo, irmãos. Eu tinha dito para vocês que na pregação passada, nós havíamos estudado que a lei não se torna pecadora ou não é produto do pecado pelo fato de ter nos livrado do pecado. Pelo contrário, nós somos salvos por meio da justiça de Deus através da fé, mas isso não faz com que a lei, na qual nós vivíamos outrora, seja alguma coisa ruim, alguma coisa má. Paulo procura agora no capítulo 7, que nós vamos estudar hoje à noite, nos ensinar que a lei não é pecado, a lei é santa, justa e boa. Nós é que temos as nossas falhas, nós é que temos os nossos erros, nós é que somos pessoas que precisam de um aperfeiçoamento, que é produto da santidade em nossas vidas. E será sobre isso que nós vamos estudar hoje à noite. Portanto, lendo do verso 7 até o verso 12 a princípio, nós temos assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Ora, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Amém? Nós vamos ler a princípio até aqui. Senhor, tenha misericórdia de nós e permita que venhamos a compreender esse texto tão difícil dessa carta que Paulo escreveu aos Romanos. Em nome de Jesus, amém. Por que em minha oração eu mencionei que esse texto é tão difícil? Porque para a maioria dos nossos doutrinadores, esse capítulo, irmãos, é um capítulo de fato difícil de compreender. Por quê? Porque quando Paulo nos explica acerca dessa relação entre a lei e o pecado, ele escreve em primeira pessoa, com todos os verbos no passado. O que pode nos sugerir que Paulo, em primeiro lugar, pudesse estar falando acerca dele próprio. Contudo, nós encontramos um problema nessa exegese. Por quê? Porque no capítulo 7 nós não encontramos de fato uma luta. A luta, quando há dois lados que se opõem, e ora um lado prevalece, ora outro lado prevalece. No capítulo 7, apenas um lado prevalece, e é o lado ruim. Portanto, se Paulo, enquanto cristão, enquanto regenerado,
não sendo mais escravo do pecado. Pelo contrário, estando completamente livre da sua autoridade, vivesse da maneira como nos aponta o capítulo 7, seria difícil para nós compreender que, de fato, o apóstolo Paulo seria um cristão genuíno. Portanto, os doutrinadores, ou pelo menos parte deles, sugerem duas linhas de interpretação. Se Paulo, de fato, é o personagem do qual aponta o capítulo 7, então provavelmente ele deve ter escrito, fazendo menção à sua vida, até o período dos seus 12, 13 anos de idade, quando ele passou pelo Bar Mitzvah, aquele momento em que o jovem judeu é levado até a sinagoga para ler a lei em hebraico pela primeira vez. Aquela ocasião em que Jesus foi levado para Jerusalém para ler a Bíblia perante os doutores da lei. Naquela época, Jesus não apenas leu, mas deu aula de teologia alguns dias lá. Então as pessoas poderiam, entender que Paulo fazia menção a esse momento histórico da sua vida, porque quem sabe, dos 0 até os 12 anos, ele vivia assim às voltas, lutando com a lei. Só que Paulo era filho de fariseus, e desde os 5 anos ele já tinha quase que toda a Shemá memorizada. Deuteronômio capítulo 16, os 10 mandamentos. Então seria difícil para nós entender o apóstolo Paulo vivendo em desconformidade com a lei. É por isso que alguns entendem que talvez Paulo estivesse se referindo, essa seria uma segunda linha de interpretação, tendo Paulo como referencial, que ele estava sofrendo naquele processo de conversão, no período de tempo que compreende o assassinato de Estevão e a sua conversão a caminho de Damasco, de Atos capítulo 7 até Atos capítulo 9. Só que em nenhum momento, à luz das Sagradas Escrituras, nós encontramos essa crise no Saulo de Tarso. Pelo contrário, após a morte de Estevão, ele ainda respirava mortes e ameaças. Nós não encontramos essa luta no homem de Deus. Então, ao que parece, nos resta uma outra linha de interpretação, que tem a ver com uma espécie de eu retórico, como que se Paulo estivesse pensando num personagem imaginário, para a partir desse personagem tecer algumas aplicações. Eu entendo que essa linha de interpretação é a mais acertada, e que muito provavelmente Paulo fazia menção àquele período em que Israel vivia sem lei, por exemplo, ao longo dos 400 anos em que eles habitaram no Egito. Depois que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, é que finalmente eles foram abençoados com as tábuas dos mandamentos, com as 2 tábuas, a primeira tábua com os mandamentos subjetivos, a segunda tábua com os mandamentos objetivos, e a partir de então eles conheciam de uma maneira mais profunda o que de fato significava o pecado. Então nós vamos levar em consideração essa segunda linha de interpretação, que Paulo não se refere nesse capítulo 7 a ele próprio, mas a esse eu retórico, esse personagem imaginário, para que nós venhamos a compreender o que de fato significa essa relação entre a lei e o pecado. Portanto, olhando para o versículo 7, ele nos diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Já que a época que nós vivíamos sob o jugo da lei, sendo pecadores, agora que nós somos livres da lei, vivemos sobre a graça, nós podemos entender que a lei era produto do pecado? Ora, de modo nenhum. Então ele vai nos dar pelo menos 3 explicações para nos ensinar que a lei não é produto do pecado. Uma primeira explicação nós encontramos no versículo 7, quando ele diz assim: mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Perceba, segundo o apóstolo Paulo, a lei não é pecado. Pelo contrário, a lei procura nos definir aquilo que de fato é pecado. Israel, antes de receber os 10 mandamentos, já sabia que cobiçar era errado. Contudo, com o advento da lei, eles descobriram qual de fato era a vontade de Deus quanto à cobiça. Porque se cobiçar antes da lei já era algo que eles entendiam ser errado, agora, após o advento da lei, cobiçar não apenas era errado, mas desabonava a Deus. Cobiçar ia de encontro àquilo que Deus havia estabelecido. Então, não era apenas algo que eles não deveriam fazer porque não lhes fazia bem, porque lhes incomodava. Não, eles não deveriam fazer porque era pecado. É isso que Paulo procura nos ensinar. Ora, se você cobiçar, é o que eles aprenderam após o advento da lei, você será condenado pela lei, julgado por ela e finalmente condenado. A lei trouxe o pleno conhecimento de que cobiçar não era apenas deselegante, cobiçar não era apenas uma falta de etiqueta,
Cobiçar era pecado. Então Paulo diz: eu não teria conhecido a cobiça. Em outras palavras, o poder da cobiça, toda a sua maldade, toda a sua vileza, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. E por que Paulo nos diz isso? Porque quando um princípio é estabelecido, esse princípio procura nos declarar onde de fato se encontra o nosso coração. Se nós pudéssemos fazer uma ponte com aquilo que aconteceu com Adão e a Eva, nós compreenderíamos da seguinte maneira: antes do Senhor Deus estabelecer o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles podiam se apetecer de qualquer daquelas frutas. Mas no momento em que Deus estabelece o princípio, é como se Deus estivesse colocando a baila de discussão onde de fato se encontrava o coração do homem. Porque nas entrelinhas desse preceito estabelecido por Deus, o que de fato estava sendo discutido ali era se Deus era suficiente para satisfazer os nossos desejos ou não. Deus havia dito: vocês podem comer de tudo, tudo está à disposição de vocês, mas se vocês comerem desse fruto em especial, com esse comportamento, vocês estarão dizendo para mim que eu não sou suficiente, que todas as demais árvores não são suficientes, e que vocês querem ser os senhores do seu próprio destino, porque a partir desse momento, vocês estarão dizendo para mim que vocês não têm prazer nas minhas regras, mas nas regras estabelecidas por vocês. E quando nós estamos para além das regras estabelecidas por Deus, nesse momento nós pecamos, porque estamos transigindo o mandamento. Por quê? Porque pecar é ir de encontro a um preceito maior, que tem como base não meras regras estabelecidas, mas o amor de um Deus que quer o melhor para todos nós. É nesse sentido que o pastor Hernandes Dias Lopes assevera que o pecado do líder é o príncipe dos pecados, porque o líder é pecador tanto quanto qualquer outro, mas quando o líder peca, ele peca contra tudo aquilo que ele representa. É por isso que o pecado do Adão e da Eva é tão danoso, porque eles representavam o relacionamento da obra-prima da criação de Deus com o próprio Criador. Então Paulo diz: eu não tinha ideia do poder que a cobiça exercia sobre a minha vida, eu achava que era mera falta de etiqueta, mas quando Deus disse não cobiçarás, e eu tentei resguardar o meu coração para não cobiçar, então eu percebi como a cobiça pode ser danosa. E nós podemos fazer essa aplicação com todos os demais pecados, e não apenas com a cobiça, que é o pecado, do 10º mandamento. E ele procura continuar nos respondendo que a lei não é pecado, agora no versículo 8, quando ele diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Me parece que o que Paulo procura nos ensinar, fazendo essa relação com o judeu que vivia a princípio sem lei, lembra daquele período lá do Egito que eu mencionei, e que agora havia recebido a lei, estava tentando viver de acordo com os preceitos estabelecidos por ela. Me parece que o que Paulo está querendo nos ensinar nesse versículo 8 é que tudo aquilo que é proibido desperta em nós um fascínio que é quase que incontrolável. Imagine que você tem uma caixa em casa e você tem filhos pequenos e você diz assim para os seus filhos: eu não quero que vocês abram essa caixa. Nas entrelinhas dessa ordem é o mesmo que você está dizendo o quê para os seus filhos? Abram na primeira oportunidade que vocês tiverem. Os maridos tentem fazer isso com a esposa. Cheguem em casa com a caixa misteriosa, coloquem assim na estante e digam assim: vocês não podem abrir essa caixa aqui. Vocês acham que elas vão levar quanto tempo para... Meu Deus! Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de desejos. Porque quando Deus diz assim: você não pode fazer isso, nós começamos a pensar: mas e se eu fizer? Quais prazeres isso me causará? E em último caso, o prazer não está de fato em provar, em experimentar, não. O prazer está em quebrar a regra. O prazer está em quebrar o mandamento. Por quê? Porque tudo aquilo que é proibido produz no homem essa atração. As leis de trânsito são assim. Se não houver, irmãos, aquele sinal eletrônico, ou se o guarda não estiver ali, nós não respeitamos.
Nós estamos dirigindo pelas ruas do centro da cidade e precisamos parar em fila dupla e nós sabemos que é errado. Mas nós olhamos para frente, parece Jó 23, não é? Olho para frente, o guarda não está lá, olho para a esquerda, não vejo, para a direita não diviso, olho para trás, não encontro, então vou dar uma paradinha, porque afinal de contas não faz mal a ninguém. Pecado é pecado, sim ou não? Mas é claro que é. Está lá a placa dizendo limite máximo de velocidade, 40 km. Mas o guarda não está lá, nós passamos com quanto? 80, 90, nós somos assim, irmãos. O preceito gera em nós esse desejo de pecar. Agostinho, por exemplo, nos conta nas suas famosas confissões que quando jovem ele tinha excelentes peras no pomar da sua casa. Mas em dado momento ele, junto com seus amigos, pula a cerca da propriedade vizinha, vai no único pé de pera que havia na casa lá daquele senhor, come 1 ou 2 peras, arrancam todas as demais e jogam para os porcos. E depois vai embora como se nada tivesse acontecido. Muitos anos depois, o já bispo de Hipona Agostinho, escrevendo as suas confissões, vai concluir que, quando ele roubou aquelas peras, ele não roubou porque elas eram saborosas. As que ele tinha em casa eram maiores e muito mais gostosas, mas porque ele roubou. Então ele conclui, eu roubei pelo simples prazer de roubar, porque roubar é bom. E em último caso, o pecado de fato causa essa alegria em nós. Pecar, irmãos, é bom. O grande problema está em afetar o coração do nosso Deus e depois ter que suportar as agruras do pecado, os efeitos danosos do pecado. Terceira explicação que Paulo nos dá se encontra a partir do versículo 9. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, por este mesmo mandamento, me enganou e me matou. Um doutrinador do Novo Testamento entende que esses 3 versículos apontam para o tempo em que o homem se sentia seguro. Quando o homem imaginava que ele não possuía pecados, quando os israelitas viviam no Egito, eles sabiam que algumas coisas não deveriam ser feitas, mas como não haviam mandamentos estabelecidos, ordens prefixadas, lhes dando limites, eles achavam que não eram tão pecadores assim. Mas a partir do momento que as regras foram colocadas, e eles perceberam até onde eles podiam ir, eles concluíram o seguinte, versículo 9, outrora sem lei eu achava que eu era uma pessoa fenomenal, outrora sem lei eu achava que eu era um excelente cidadão. É isso que o versículo 9 quer nos dizer, outrora sem a lei eu vivia, eu me sentia bem, achava que tinha um bom relacionamento com Deus, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, ou seja, sentimentos, paixões, desejos que eu achava que eram controláveis, vieram com uma força avassaladora. E o pecado reviveu em meu coração de uma maneira tal que finalmente me matou. E o mandamento que me fora para a vida, porque no momento em que Moisés trouxe a lei, o povo provavelmente pensou assim, finalmente, agora nós temos parâmetros, agora as coisas vão ficar em seus devidos lugares, a nossa vida vai melhorar e vai melhorar de uma maneira fenomenal. Versículo 10, o mandamento que me fora para a vida, que a princípio eu achava que iria agregar valores fenomenais à minha vida, este mesmo mandamento eu verifiquei que se me tornou para a morte. Por quê? Porque se no princípio eles achavam que seria muito fácil cumprir todos aqueles mandamentos, quando eles finalmente começaram a viver sobre essa égide da lei, eles perceberam que eles não eram bons em coisa nenhuma. E cabe uma aplicação fenomenal aqui. Quando nós não temos a real dimensão da mensagem da cruz ensanguentada, nós achamos que falar de uma eternidade no inferno é exagero, porque nós somos bons cidadãos, nós compramos e pagamos, nós prometemos e cumprimos. O fulaninho bate na esposa, é um péssimo pai, mas eu não, eu já até esquentei a cabeça com a minha esposa, mas eu nunca cheguei ao ponto de bater nela. Todos os meses eu faço a feira, os meus filhos têm o que comer, com o que se cobrir, os meus filhos são bem tratados. É um exagero dizer que um Deus de amor vai me lançar no inferno. Nós temos essa autojustiça.
Porque não temos ideia do preceito estabelecido por Deus, não temos parâmetros para aferir quão santo Deus é. Mas quando nós começamos a estudar a palavra de Deus e temos acesso, irmãos, sobretudo no Antigo Testamento, nós percebemos que Deus é santo, e santo, e santo, e nós somos miseráveis. E não há nada que nós possamos oferecer a Deus para aplacar a sua ira e satisfazer a sua justiça. Sem um bom advogado, nós sabemos que estaremos inevitavelmente condenados. E me parece que é isso que Paulo quer nos ensinar quando ele diz que o mandamento que me fora para a vida, no final se me tornou para a morte. E em último caso é isso que todos nós concluímos no momento em que finalmente compreendemos o Evangelho. Quão vis e miseráveis nós éramos sem o Senhor Jesus. Não é à toa que no capítulo 6 Paulo diz que o melhor de todos nós que se encontra aqui hoje à noite, quando ainda não tinha compreendido o Evangelho, emprestava o seu corpo como um instrumento de iniquidade, sendo escravo do pecado. E olha que no seu entendimento você era o melhor cidadão de Campina Grande. Portanto, perceba, o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou. Por que me enganou? Porque eu achava que havia mérito no meu braço. Porque eu achava que tinha capacidade intelectual de agradar a Deus. 10 mandamentos apenas, eu vou cumprir isso aí com a perna amarrada nas costas. 10 mandamentos apenas? Meu Deus, se fossem 1000, eu estaria em maus lençóis, mais 10. Ai, irmãos. Nós somos tão frágeis que, a meu ver, bastaria um. Só a título de exemplo. Não terás outros deuses além de ti. Nosso coração é uma grande fábrica de ídolos. Nós idolatramos namorados, nós idolatramos noivos, nós idolatramos cônjuges, nós idolatramos filhos, nós idolatramos objetos, nós idolatramos concursos públicos, nós idolatramos empresas, empregos, dinheiro, nós idolatramos tudo e todos, e às vezes nem percebemos. Só nos damos conta de que estamos nos afastando de Deus quando os indícios da nossa falta de sensibilidade espiritual já começam a aparecer, quem sabe até a outras pessoas, e estas nos alertam. Imaginem 10 mandamentos. A lei é pecado? Paulo conclui, versículo 12, não! A lei é santa, e o mandamento é santo, e justo, e bom, mas eu sou limitado. Resta provado que, pela força do meu braço, pelo poder do meu intelecto, eu jamais encontraria uma justiça tal, a ponto de satisfazer as demandas de um Deus que é tão santo. Não é a lei que é pecado, eu é que não tenho condições de cumprir a lei. E foi pelo fato de Cristo ter sangrado por mim na cruz do Calvário que eu finalmente me desvencilhei da lei, me livrei dela, e como consequência da autoridade do pecado. A lei não é pecado, mas a lei serve para provar que eu sou pecador. A lei nunca teve o objetivo de me salvar, a lei sempre teve o objetivo de me provar que sem Jesus eu estava literalmente condenado e não havia nada que eu pudesse fazer dentro do meu âmbito de atuação para mudar isso. Então Paulo avança e ele começa a nos descrever a luta constante que é travada dentro de nós quando nós estamos nessa transição, procurando compreender qual de fato é o efeito da lei e a nossa realidade de vida no momento em que passamos a nos relacionar com ela. Ele diz assim, do verso 13 ao 20: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Irmãos, essa passagem é muito difícil de compreender.
E eu espero que eu tenha condições de explicar para vocês aqui. É uma das passagens mais difíceis de toda a carta. A grande dúvida permanece: Paulo está falando acerca de quem? Me parece que Paulo continua falando acerca da relação que Israel tinha com Deus no momento em que recebia a lei. Isso porque, como eu falei para vocês, é o que se aplica do verso 7 ao verso 12. A mesma coisa ocorre aqui do verso 13 ao verso 20. É impossível compreender um cristão vivendo dessa maneira. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, como se eu já morri para o pecado e ele não tem mais autoridade sobre mim. Eu sei que há muitos irmãos que procuram interpretar essa passagem, explicando aquela relação que há entre duas prováveis naturezas que há no homem. Inclusive expoentes da reforma como Martinho Lutero, em dado momento das suas vidas, interpretavam dessa maneira. O Lutero até dava o exemplo de dois cães que habitavam hipoteticamente dentro de nós, a antiga e a nova natureza, e que prevaleceria aquele que você alimentasse melhor. Depois o Lutero amadurece esse ponto. Por quê? Porque se nós somos uma nova criatura, e nós aprendemos isso em Romanos capítulo 6, e o maligno já não tem mais qualquer autoridade sobre nós, como ainda podemos alimentar a tal ponto a antiga natureza crucificada com Cristo, a ponto de fazê-la prevalecer sobre uma nova natureza que está numa nova e eterna aliança firmada no sangue de Jesus, irmãos? Então, por conta disso, eu acredito, que Paulo continua fazendo menção ao momento em que Israel recebe a lei e começa a compreender qual de fato seria o objetivo da lei: mostrar que eles eram pecadores, carentes, desesperadamente, da graça de Deus que viria por meio do Messias, do Senhor Jesus, que nós já recebemos. Portanto, dito isso, Paulo retoma o ponto de que a lei não é pecado. Pelo contrário, a lei é espiritual. Contudo, o homem é carnal, o homem é falho. Você consegue perceber isso? Acaso o bom se me tornou em morte? Versículo 13. E Paulo responde: de maneira nenhuma, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, qual seria? A lei causou-me a morte. O salário do pecado é o quê? É a morte. O que é que Paulo nos explica no versículo 13? Que a lei serve para provar que nós somos pecadores. Por quê? Lembra de Romanos capítulo 3, do verso 19 ao 20? Quando Deus nos dá a lei, Ele coloca um patamar tão alto, mas tão alto, que ninguém conseguiria alcançar, ninguém consegue cumprir toda a lei. Então a lei veio para salvar? Não, a lei só veio para provar que você era pecador. Então Paulo diz: a lei é boa, mas a lei causou a minha morte. Por quê? Porque provou que eu sou o pecador, e o salário do pecado é a morte. A fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Maligno o quê? Maligno no meu coração. Por quê? Porque eu sei que a lei é espiritual, mas eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A ideia que nós precisamos fazer, irmãos, é de que Paulo está se referindo a um judeu que outrora vivia lá na península do Sinai, achando que a sua vida estava ótimo, ele vivia muito bem, obrigado. Mas agora ele tem parâmetros para saber quão grande e quão sublime é a santidade de Deus. E ele agora finalmente está concluindo que sem a graça de Deus ele não chegaria a lugar nenhum. Por quê? Porque a lei é espiritual, aponta para um Deus que é santo. A lei estabelece que tipo de relacionamento Deus quer travar conosco. Mas quando eu tento cumprir a lei, eu percebo que eu sou um ser humano falho, cheio de limitações, tentando cumprir um projeto que é perfeito. Sabe quantas vezes do imperfeito nós podemos tirar o perfeito? A grande indagação de Jó: nenhum. Por isso que nós precisávamos de alguém perfeito para satisfazer a justiça de Deus. Alguém que não fosse escravo do pecado, que não tivesse surgido enquanto ser humano sendo contaminado por ele. Vocês percebem que o objetivo de Paulo é nos provar que o pecado não está na lei, mas que o pecado está em nós? Que a lei nos oferece parâmetros para percebermos a santidade de Deus e quão sublime Ele é, e a forma desesperadora como nós devemos correr até o regaço de Cristo para por
Vamos para além dele. Deixa eu tirar aqui, né? Foi a pilha que se foi. Então basta apenas um pecado e nós já estaríamos condenados, porque nem mesmo compreendemos o nosso próprio modo de agir, nós não agendamos pecar. Ninguém diz amanhã, segunda-feira, 4 de outubro, eu vou pecar. Não, irmãos, nós vamos lá e pecamos, ainda que o pecado seja um acidente. Então Paulo continua elaborando, ele continua nos explicando que por mais que o coração que vive com base na lei queira acertar, pecar será inevitável. Então ele diz, ora, se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então a lei serve para provar que o pecado habita em mim, que não há como escapar dele, que Deus é tão santo e tão sublime e se encontra sentado num tão alto e maravilhoso céu, que eu jamais, por meio do meu próprio mérito, atingiria a sublimidade dele. Então ele diz, porque eu sei que em mim mesmo, versículo 18, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-los. Vocês já imaginaram nos pecados que nós pensamos ou que nós cometemos meramente no campo da nossa imaginação? Meu Deus, irmãos, estudando esses versos nós compreendemos que Paulo procura esclarecer de uma maneira inequívoca que ele está descrevendo a luta de um judeu recém-esclarecido que vive debaixo da lei e que nela tem prazer, mas que chega à inevitável conclusão que ele jamais vai fazer o bem que ele procura fazer. E que cotidianamente ele perceberá que há um mal inoculado nele, que faz parte da sua natureza, que o arrasta para um abismo de condenação eterna. O que fazer, portanto? Versículo 21, ele diz, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. A primeira coisa que nós temos que reconhecer é que sem o mérito de Cristo nós não poderíamos absolutamente nada. De cara, irmãos, isso já muda completamente a maneira de percebermos o Evangelho em nossas vidas. Paulo diz, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. É, pecador, você é mau. Você é mau. Você não merece a glória eterna. Porque no tocante ao homem interior, você até tem prazer na lei de Deus. Quem sabe Paulo estivesse nos dizendo que há uma inclinação dentro de nós para sermos boas pessoas, bons cidadãos. Mas quando finalmente nós temos a oportunidade de mostrar quem de fato somos, nós percebemos em nossos membros outra lei, que guerreando em nossa mente, nos faz prisioneiros da lei do pecado, e se manifesta por meio das nossas atitudes diárias. Fenomenal, uns anos atrás, o pastor Paul Washer fez excelentes elogios acerca do pastor Augusto Nicodemos. E foi bem interessante, né, que ele, no momento, compartilhava isso com a esposa dele. Ele dizia, está vendo aí, Minka é o nome dela. O Paul Washer, um pastor que é conhecido em todo o mundo, fez excelentes elogios à minha pessoa. E a esposa dele falou assim, é porque ele não vive com você. E o pastor Augusto publicou isso, Raíssa foi quem encontrou e compartilhou comigo, e eu achei fenomenal, irmãos. Por quê? Com isso, um dos maiores pregadores que a igreja brasileira já produziu está dizendo para nós que ele possui os pés de barro.
que por mais que ele procure ser um homem apaixonado pelo Evangelho, e por mais que ele procure agradar a Deus em tudo que ele fizer, ele encontrará também no corpo dele essa lei, que prova que ele precisa desesperadamente da graça que é produto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O próprio Paul Washer já disse reiteradas vezes que ele é apenas um mendigo que encontrou comida e está dizendo a outros mendigos onde encontrar comida. Nós somos maus, pecadores, miseráveis e carecemos desesperadamente, irmãos da graça de Deus. Não é a lei pecado. Nós não somos pecadores por causa da lei, não, a lei é santa e é justa e é boa. Nós somos pecadores porque essa é a nossa natureza, nós nascemos dessa maneira, e se não for a graça do Senhor Jesus, nós vamos morrer assim e seremos réus de uma condenação certa, justa e eterna. Por isso Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me libertará desse jugo? Quem me salvará dessas algemas que me agrilhoam? Que me fazem perceber que eu não sou livre coisa nenhuma, que eu não sou bom coisa nenhuma, que eu não sou melhor cidadão coisa nenhuma, pelo contrário, eu sou vil e as minhas atitudes provam isso. Porque ainda que eu não seja o pior dos pecadores, o mais vil ou mais conhecido de todos eles, basta um único pecado e eu estarei fatalmente perdido. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem me livrará dessa sentença que é certa? Então ele finalmente conclui o seu argumento no versículo 25 dizendo: irmãos, são palavras restauradoras, que aponta para a justiça por meio da fé, que ele já nos esclareceu do capítulo 3 até esse ponto que nós estamos estudando. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem nos livra. É Ele quem nos liberta. É Ele quem nos torna apresentáveis perante o Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque se não fosse Ele, irmãos, não haveria esperança. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado, nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Vocês sabiam disso? É claro que sabem, não é? Por meio daquilo que foi conquistado por Cristo, nós temos uma nova mente e passamos a ser propriedade de Deus. Nós somos escravos da lei de Deus, propriedade do Senhor Jesus. Mas, por meio da nossa carne, daquilo que infelizmente nos acomete, nós provamos que ainda estamos nesse tabernáculo que jaz no maligno, que é completamente depravado. Porque por mais que não tenhamos prazer no pecado, nós pecamos. O pecado é um acidente que nos acomete. Mas esse pecado não tem mais o poder de nos afastar da presença de Deus, porque todo o preço já foi pago, toda a ira já foi afastada. Pastor, então qual o objetivo de Paulo em nos escrever esse verso 7 até esse verso 25? Provar para você, para que você não tenha nenhuma dúvida qual era o objetivo da lei. Tentar colocar você no devido lugar de pecador. Mostrar para você que um preço foi pago e que você deve valorizar isso, que se não fosse essa graça você estaria fatalmente condenado e que você deve ser a pessoa mais feliz do mundo porque finalmente compreendeu que essa graça alcançou você, transformou a sua realidade e lhe escreveu uma nova história. E esse ponto se torna cristalino a partir do capítulo 8. Porque Paulo constrói essa tese de que a lei não é pecado, mas que ela veio para provar que nós somos pecadores. E no final, uma vez que ele prova que de fato não há qualquer mérito em nós para satisfazer a justiça de Deus e que nós devemos recorrer a Cristo, dizendo lá no versículo 25, graças a Deus por Cristo Jesus, ele finalmente retoma o ponto que ele havia iniciado lá no capítulo 5, quando diz, justificados, pois, por meio da fé temos paz com Deus. Os capítulos 5, 6 e 7 servem para explicar Romanos 5:1, como é que nós temos paz com Deus. E uma vez que ele consegue nos explicar isso, nesses 3 capítulos, ele retoma o argumento no capítulo 8, onde a partir do versículo 1, para que você descanse o seu coração após o estudo dos capítulos 6 e 7, dizendo assim,
Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Isso é fantástico. Então vocês compreenderam, irmãos? A lei não é pecado, nós é que somos pecadores. Mas se nós compreendemos a mensagem da cruz, nós não temos o que temer. Porque na cruz do Calvário toda a ira foi afastada. Toda a justiça foi satisfeita. E agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Algumas aplicações e nós concluímos. A primeira delas: não confie na força do seu braço. Não confie na força do seu braço. Você não é gente boa, meu irmão. Você precisa desesperadamente do Senhor Jesus para realinhar o seu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, procure encontrar indícios dessa novidade de vida nas pessoas que convivem com você. E se você não encontrar esses indícios, procure pregar o evangelho para essa pessoa. Houve o culto, da família aqui, eu acho que na última terça-feira, e Catarina fazia uma oração pela família, e ela orava por nossos filhos. E me ocorria, irmãos, de orar por nossos filhos, para que os sinais da graça apareçam, viu? Filho de crente não é crente não, irmãos. Filho de crente é pecador como qualquer outro. Não é porque nós estamos trazendo os nossos filhos para a igreja, eles frequentam a escola bíblica dominical, estão sob nossa responsabilidade, que eles vão morar no céu, não. Nós precisamos orar para que, por meio do estilo de vida deles, eles denunciem que, de fato, nasceram de novo. E, em terceiro lugar, compreenda que sem a graça, que é produto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você jamais terá uma eternidade assegurada com Deus. Então procure colocar esses capítulos de Romanos em seu coração. Saia daqui hoje à noite com a certeza inabalável de que você não depende da sua própria justiça, mas da justiça de Deus. Amém?